A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Salomão foi o primeiro a falar isso. Essas mesmas palavras vão ser repetidas por Estevão, vão ser repetidas também pelo apóstolo Paulo. Muitas vezes na Bíblia nós vamos ter essa realidade falando que Deus quer habitar em nós. E isso nós vamos falar nessa lição de agora, tudo bem? A gente está com a lição 8, é essa liçãozinha que você está vendo aqui do lado, aqui, né? Lições bíblicas, segundo trimestre de 2020, adulto, tá? De preferência, se você puder arrumar, a do professor. Onde você consegue essa lição? Qualquer livraria evangélica. Você vai lá e fala assim, eu queria uma lição bíblica da CPAD. Lembrando que os comentários que vão ser realizados aqui no canal Curso Bíblico Online não refletem necessariamente o posicionamento oficial da editora, servindo apenas como subsídio aos professores que têm o dever de avaliar e extrair o que lhes for útil. Ok? Isso significa o quê? Vou procurar ao máximo ser fiel ao que a editora está dizendo. Mas, quando precisar de uma pincelada, um acréscimo ali de informações, a gente vai fazer isso também. Tá? Então, vamos lá. Começando por aqui, meu nome é Felipe Moraes. O texto da lição, primeiro, antes de entrar no texto da lição, a gente tem aqui a leitura diária. Tá vendo a leitura diária? Olha lá, ó, Cristo formou, tá ao contrário, né? Mas dá para você ver. Dá nada, tá longe. Cristo formou um novo povo. Segunda, era a leitura diária, Efésios 2, 13 ao 19. Na terça, o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. 1 Reis 8, 27. Quarta, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Atos 7, verso 49 e Atos 17, verso 24. Quinta, os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Atos 1, verso 21. Sexta-feira, Isaías 53, do 1 ao 12. Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. E sábado, João 14, verso 23 e 1 Coríntios 3, verso 16. Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Então, está aqui algo importante. Algumas pessoas dizem, nas igrejas, no sistema, não fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Isso é a maior hipocrisia, né? Nunca eu fui criado dentro da congregação e nunca as pessoas falaram assim, Deus habita aqui lá na sua casa, na sua vida, Deus não está. Não. Sempre que eu ouvi é que Deus habita em nós e não nas construções. E ainda mais, os discípulos estavam reunidos num cenáculo aguardando a descida do Espírito Santo sobre eles. Ora, eles não poderiam estar em um cenáculo. Segundo esses que pensam assim, você não pode reunir um salão, né? Mas eles chamam de templo. Se chamar, não é templo. Templo só existia um em Jerusalém, né? Foi destruído. E aí, pela graça de Deus, foi destruído, onde a figura do templo apontava para o corpo de Cristo. E Jesus fala, derrubar esse templo e eu levantarei em 3 dias. Ele falava do seu corpo, que é a igreja que nós compomos esse corpo de Cristo. Somos pedras vivas nesse templo, habitação do Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É interessante você observar que aqui não está escrito fundamento dos profetas e dos apóstolos, mas está escrito fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo. Nós aí, crescemos para templo santo, ou habitação santa do Senhor. Isso é evidentemente aqueles que vivem a vida em santificação. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, olha aí, escutar e praticar, não só ouvir, mas ouvir e praticar, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou ele é semelhante a um homem prudente. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu,
porque estava edificado sobre a rocha. Isso é, ouviu a pregação do evangelho por meio dos apóstolos e profetas e estava edificado sobre Cristo essa mensagem. E ele ouviu e cumpriu, praticou. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre ou não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva também, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então você pode observar aqui que nos dois lados vai acontecer a mesma coisa, a trajetória da vida é a mesma, no mundo tereis aflições. Só que aquele que está edificado em Cristo, esse persevera. Aquele que está edificado a sua fé em coisas que não é Cristo, a sua fé não persevera. Vamos começar. Então a gente tem aqui a introdução. Vou pegar um material de apoio para a gente começar a trabalhar sobre isso. Muito rico. Irmãos, eu praticamente sublinhei tudo. Na nossa lição vai falar assim: a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então, o apóstolo Paulo começa a comparar a igreja com um edifício, uma construção. É claro, ele vai comparar a gente com várias coisas. Por exemplo, o corpo, onde Cristo é cabeça e a gente é o corpo. Ele vai comparar a gente com a lavoura de Deus, lavoura. Vai comparar com o edifício. Né? A igreja é comparada a várias coisas, como varas. Jesus mesmo compara. Ele fala, eu sou a videira, vocês são a vara. As varas, né? Mas aqui, especificamente, e também em 1 Coríntios, Paulo fala sobre uma construção, um edifício. A abordagem é um pouquinho diferente, mas a figura é a mesma, né? Aqui é um edifício em construção. A pedra angular principal é Jesus. O fundamento foi estabelecido pelos apóstolos e profetas, que anunciavam a Cristo. Ele é a base da mensagem. O propósito, tornar-nos templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Agora, tanto judeus como gentios, né, fazem parte da igreja e também, claro, família de Deus. Então, pela obra de Cristo na cruz, houve uma mudança radical no posicionamento dos gentios, principalmente em relação a Deus. Nem conheciam, não tinham acesso às promessas, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, eles têm tudo isso, como nós já falamos nas aulas passadas, né? Nós somos mais estrangeiros e etc e tal. A gente vai verificar também que na abordagem de 1 Coríntios, ele vai falar que o fundamento é Cristo. E é claro que esse fundamento que é anunciado pelos apóstolos, tá? É interessante porque lá os apóstolos são colocados como construtores, tá? Então é uma apresentação diferente da mesma parábola, ou da mesma metáfora, né, que está sendo usada aqui. Só uma observação aqui, deixa eu ver de quem? De Brey. Ele fala assim: Paulo não quer dizer que os apóstolos e profetas são o fundamento da igreja, mas Jesus Cristo, de quem os apóstolos e profetas deram testemunhos, porque ele é a pedra que o Senhor colocou em Sião. Tá ok? Então vamos lá. Tópico 1, um edifício espiritual. É evidentemente que a morada de Deus não é um templo em Jerusalém ou em qualquer outro lugar no mundo. Nem os salões onde as igrejas alugam ou constroem para se reunir, para se esconder da chuva, do sol, do frio, enfim, para ter um local para que eles possam se reunir e fazer a leitura da palavra. Vou dar um exemplo simples. Em Jerusalém, mesmo havendo o templo, tá, haviam várias sinagogas, não só em Jerusalém, como em vários outros lugares. Jesus mesmo entrou em algumas sinagogas para fazer a leitura, né, do texto sagrado. E a sinagoga nunca foi considerada templo. Ninguém chama um outro salão, um outro ambiente, o próprio cenáculo onde estavam reunidos, não chama templo. Ah, mas e se alguém chamasse? Se chamar, está chamando errado, mas não é o templo, tá? Então, o templo, agora onde Deus habita, é a igreja, é o corpo de Cristo. Lembrando que o templo judaico lá, ele foi idealizado por Salomão, o templo israelita, né? Foi idealizado por Salomão, mas foi construído por Davi, o primeiro. Depois ele foi construído por Zorobabel, né? E depois foi ampliado por Herodes. E aí esse templo de Herodes, que é o grandão, que você vê algumas imagens aí, algumas maquetes do templo de Jerusalém, enorme, né?
que tinha o tal do Pátio dos Gentios e tudo, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, tá? Então a gente começa aqui com essa proibição de acesso dos gentios. Isso na cruz de Cristo isso cai por terra, mas não aquele templo de Jerusalém, mas ter acesso direto a Deus, tá? Então também cai por terra a inimizade entre judeus e gentios. É interessante que a cruz forma um símbolo interessante dessa reconciliação da aula passada, se você lembrar também, né? Havia uma inimizade entre os homens com Deus, precisavam ser reconciliados tanto os judeus quanto os gentios, eles precisavam ser reconciliados um com o outro. Então nós temos essa figura da reconciliação horizontal, tá? Judeus e gentios precisavam ser reconciliados, mas ambos, judeus e gentios, precisavam ser reconciliados com Deus. Então você tem uma figura de uma cruz, né? A reconciliação entre os homens e a reconciliação dos homens com Deus. Isso é muito simbólico, porque aponta para a cruz essa dupla reconciliação, tá? Lembrando que, com a nova aliança, aquele templo judaico perde totalmente a sua relevância, inclusive para fins escatológicos. Lá não vai poder se construir um terceiro, quarto, quinto templo, nunca aquilo vai ser templo de Deus. Uma vez que o próprio Cristo fala que deveria ser destruído e que Cristo reconstruiria o templo apontando para o seu corpo. Ou seja, se alguém fizer um sacrifício hoje, depois do Cordeiro de Deus ter sido morto, isso é uma blasfêmia. Tá certo? Vamos lá. John Stott vai falar o seguinte: o templo de Jerusalém, primeiro de Salomão, depois o de Zorobabel e de Herodes, como eu falei, tinha sido por quase 1000 anos o ponto central de identidade de Israel como povo de Deus. Agora você tem um novo povo, né? Então veja bem, como é que Deus vai ter um novo povo que abrange, tem um alcance mundial? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo tem que ir até aquele templo em tal lugar. Então Deus não se limita, tá, a um local geográfico. Agora a habitação de Deus está no coração das pessoas. Aí esse edifício é a própria congregação, aonde quer que ela esteja reunida, seja a igreja se reunia na beira de um rio, em Atos você vai ver isso, Atos dos Apóstolos se reunia na beira de um rio para orar, pode ser num monte para orar, pode ser em qualquer lugar que o Senhor vai estar ali com eles. E também lembrando que ele habita no coração individual das pessoas, né? Ele habita tanto no indivíduo quanto também em toda a congregação, que nós estamos falando da igreja, do corpo. O propósito do templo permanece como sendo lugar de morada, de manifestação divina, porém, não mais um prédio construído pelo homem, mas na vida daqueles que são fiéis, né? E aí Jesus fala em João 14, 23, que aquele que me ama guarda as minhas palavras e meu Pai o amará e viremos e faremos nele morada. Como que o Pai e o Filho que estão no céu fazem morada em nós? Pelo Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. Ponto 1, né? Foi o que eu falei agora. Agora o ponto 2. Santuário cristão. Então é o seguinte, Efésios 2, 22 fala que os crentes são comparados ao edifício onde Deus habita. Sois edificados para a morada de Deus. Então essa habitação é totalmente espiritual e não física, tá? Então Deus habita em nossos corações. Então é interessante como que Salomão fala isso lá atrás, o filho de Davi, Salomão, ele fala assim, como é que eu posso fazer uma casa para Deus habitar? Ele fala o seguinte, ó, 1 Reis 8, 27. Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam te conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado, para que habite o nome do Senhor. Então Salomão, irmãos, não é novidade. Estevão não está trazendo a novidade quando ele está declarando que Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. O próprio Salomão, quando fez o primeiro templo, ele já tinha consciência disso. Na verdade, sempre os homens de Deus souberam que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Então Salomão fala isso, Pedro fala isso, Estevão fala isso, Paulo fala isso, tá? Então Salomão está falando aqui, eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter o Senhor, né? Quanto menos essa casa que eu tenho feito ao seu nome. Estevão vai falar isso também em Atos 7,48, tá?
antes dele ser apedrejado e morto. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá vendo? O apóstolo Paulo vai falar no meio do Areópago, né? Ele fala o seguinte, chamando eles de supersticiosos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. É claro. O que Paulo está explicando, Deus é soberano, Deus criou tudo. Como é que ele vai vir habitar aqui dentro disso aqui? De um templo que vocês estão fazendo para ele habitar? Ele vai se limitar a esse espaço. Né? Deus é maior. Agora, esse Deus soberano, grande, enorme, ele habita no meu e no seu coração. Você que é servo do Senhor, você que tem o Espírito Santo, ele habita por meio do Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Então, a gente pode perceber aqui que Deus não habita em templo construído por homem algum, seja em Jerusalém ou qualquer outro lugar, né? Mas aqui surge a ideia do conceito bíblico de santuário cristão, que Deus habita em nós. Nós somos o templo do Senhor. Então, na nova aliança, os crentes em Cristo, sejam eles judeus ou gentios, é muito importante que essa lição deixe isso bem claro, que os servos de Deus são judeus convertidos ou gentios convertidos. Ou, vou repetir a frase, judeus convertidos e gentios convertidos formam um só povo, não são dois povos. Então eles se tornam o Espírito Santo. Aí Paulo vai falar em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então vocês são um templo de Deus. É interessante que Pedro vai falar em 2 Pedro 2,5 que os crentes são descritos como pedras vivas, né? Em uma casa espiritual. Então eles estão falando a mesma língua. Cada um de nós somos uma pedrinha, nós não somos tijolos, né? Nós somos pedra viva. Qual é a diferença de tijolos e pedra? A pedra você pega ela in natura, cada pedra tem um tamanho diferente, uma dimensão diferente e até uma massa um pouco diferente. Porém, os tijolos são tudo ali, né, uniformizado, tudo igualzinho. Cada um de nós tem uma função diferente, temos um lugar diferente, especial para Deus. A construção, para ficar bonita, tem que ter todo mundo bem encaixado, tá certo? Vamos lá. Pedra angular, a pedra angular. Bem, talvez você viu isso aí e fica assim, o que é pedra angular? Eu também sempre que lia pedra angular, pedra principal, pedra de cabeça da esquina, que é o próximo ponto, né? Eu fui buscar alguma coisa sobre isso e achei isso aqui, tá? Essa pedrinha aqui no cantinho é a primeira pedra a ser colocada numa fundação, na época, né? Hoje a arquitetura é um pouco diferente, mas a arquitetura antiga era assim. Pegava-se uma grande pedra principal e toda a construção era feita a partir dela. Ela é a base da construção, ela é a principal, tá? É a partir dela que se orienta uma parede e a outra para que você consiga fechar a construção perfeitamente. Então, todas as pedras têm que ser encaixadas a partir dessa. Olha que interessante, cada pedra aqui, olha, tem um tamanho diferente, tá vendo? Isso somos nós. Nós não somos tijolos fabricados e moldados todos no mesmo tamanhozinho. Não, cada um de nós temos um desenvolvimento diferente, temos cabeça diferente, mas todos nós, se temos Cristo como a nossa pedra angular, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Ok? Vamos falar sobre a pedra angular. Primeiro que Jesus é a principal pedra de esquina, Efésios 2:20. É aí que está o ponto da gente trabalhar essa questão aqui agora, tá? Um comentário aqui do Hendrickson, ele vai falar que, além de Jesus ser a pedra angular, né, que é o fundamento para o edifício, ela é um suporte da superestrutura e determina a sua forma final. Colocada na esquina, ela fixa a posição de duas paredes e todas as demais pedras devem se ajustar a ela. Né? Parte do comentário que eu fiz anterior já tinha ficado na minha mente sobre isso aqui. Então ela é a pedra mais importante, a pedra principal. Ou seja, a pedra angular era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Então, para se ter uma ideia da dimensão dessa pedra, numa das escavações no Templo de Jerusalém, encontraram uma pedra dessa com 12 metros. Pensa aí, calcula aí o seu lote.
e dá uma olhadinha, tamanho que era essa pedra, 12 metros de comprimento, aproximadamente, né? Era uma grande pedra. Agora, tem outra expressão que é essa aqui, ó, pedra principal, tá? E aí você pode pegar a mesma figura, mas também eu achei uma outra figura que eu achei interessante compartilhar com você em relação a essa construção aqui, essa pedra aqui, ó, tá? Que está mais clara no centro, aí em cima da porta. Às vezes é chamada de pedra angular, tá? Então, em Salmo 118, verso 22, fala assim que tornou-se a cabeça de esquina. Marcos 12:10 fala também, cabeça de esquina. Atos 4:11 e 1 Pedro 2:7, a pedra principal. A pedra angular desse novo santuário é Cristo, tá? Então, eu estou mostrando dois modelos de pedra principal na construção inteira e também na construção de porta. É assim que funcionava. Agora, não me pergunte como que eles colocavam isso aí. Eu acho que eles instalavam ela e colocavam uma madeira aqui para sustentar ela e a partir daqui começavam a montar essa porta. Eu fico impressionado toda vez que eu vejo esse tipo de construção arredondada, principalmente antiga. Eu já vi algumas lindas e algumas construções inexplicáveis. Eu vou confessar que eu já vi algumas verdadeiras obras de arte maravilhosas. Eu não sei como que eles fazem isso. Isso mostra, seja aqui ou na figura anterior, mostra a posição de honra de Cristo Jesus, né? No edifício. Não só honra, e também de dependência completa de toda a construção daquele que é a cabeça, que é a pedra principal, que precisa ficar encaixado nele, né? Então, assim, todo crente tem a sua utilidade, a sua posição em relação a Cristo, tá? Ele que é a base da nossa vida. Então, o homem prudente edifica a sua casa espiritual sobre a rocha que é Jesus. O fundamento dos apóstolos e profetas. Só voltar aqui um pouquinho. Antes. Não, é isso mesmo. Aqui a gente tem o fundamento dos apóstolos e profetas. Um detalhe que muita gente não sabe, existe aquelas pessoas que são cessacionistas. Ah, não existem profetas mais, não existem dons espirituais hoje mais. Eu não sei de onde que tiraram essa informação que os dons espirituais não estão mais ativos nos dias de hoje. É mais fácil fazer um negacionismo, ou seja, negar que os dons estão evidentes, do que buscar os dons, né? É muito mais fácil. Mas, biblicamente, não há base nenhuma para dizer que os dons cessaram. Quanto mais os ministérios. Mas, vamos lá. Você tem a ideia de que não existe mais profetas. Não, profeta é só no Antigo Testamento. Quem é o profeta do Novo Testamento é quem anuncia a palavra. Olha, sério mesmo que você acredita nisso? É sério que os profetas de hoje não têm dons de visão, de revelação das coisas futuras? Então, só para você ter um pequeno estudo sobre isso, eu deixei aqui anotado já alguns versos. Vai lá, faz a anotação, pesquisa o texto bíblico. Eu não deixei aqui, por exemplo, as duas testemunhas, que são dois profetas que aparecem lá no final, em Apocalipse, mas você já sabe também que está lá. Então, olha aqui, ó, Judas e Silas, que também eram profetas, ou Atos, no Novo Testamento. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha enviado os discípulos. E nós vemos aqui Judas e Silas, que também eram profetas. Aqui vai falar um profeta por nome Ágabo. Profeta. O que um profeta faz? É pregação? Então, para que apóstolo e evangelista? Para que um pastor? Para que um mestre? Né? Se o profeta é só pregação. O que o profeta prega é óbvio. Mas a reduzir o ofício profético em apenas ministrar a palavra é simplesmente ignorar o que a Bíblia diz sobre o profeta. Então, Judas e Silas eram profetas, profetizavam, falavam acerca de coisas futuras, falavam revelações, como você vai ver Paulo explicando isso na sua carta aos Coríntios, por exemplo. Um profeta por nome Ágabo. Anote aí. Naqueles dias desceram profetas, vários profetas. Não é um só, não. Não é só Judas e Silas e Ágabo. Haviam profetas. Desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, por nome Ágabo. Ágabo era um dos profetas que desceram de Jerusalém
para Antioquia, mas não era o único. Haviam vários. E aqui você vai ver várias referências sobre o ofício ministério dos profetas. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala que João Batista era o último profeta? Olha, isso é uma distorção, desconexão com o texto. A Bíblia fala assim, a lei e os profetas profetizaram até João, ou duraram até João, dependendo se você está pegando em Lucas ou Mateus. O que está dizendo? Que a lei e os profetas profetizaram a respeito de Jesus até João Batista. Dali para frente, Jesus já veio. Então, as profecias que apontavam para o Messias acabam ali, uma vez que o Messias já veio. Entendeu? Não está falando que não vai existir mais ministério profético, né? Isso aí é simplesmente tentar tapar o sol com a peneira, uma vez que a Bíblia fala claramente, largamente sobre os profetas. É interessante porque aqui está relatado o fundamento apóstolos e profetas, e não profetas e apóstolos. Vamos lá. O termo apóstolos, vou pegar aqui o conceito. Deixa eu ver se tem uma introdução. Tem não. Então a introdução fica essa aqui que eu coloquei. Então tira um print aí para você fazer esse estudo sobre os profetas. Muitas pessoas perguntam no canal, que dia que o senhor vai fazer um estudo sobre profetas no Novo Testamento? Tá aqui, ó, tá fácil, tá bom? Bom aí, já fiz um estudo desse, mas eu não sei o que aconteceu. Parece que eu perdi esse estudo aqui no canal, porque não achei ele. Depois qualquer coisa eu faço de novo. Mas já está aí pronto as referências. Conceito de apóstolos. O termo apóstolo significa enviado ou mensageiro. Lembrando que Jesus também foi enviado pelo Pai. E aí, se eu não me engano, em Hebreus vai falar que ele é o grande apóstolo, né? Mas vamos lá. Todo apostolado é centrado em Cristo, que foi enviado. Hebreus 3:1. Achei o texto aqui que eu estava falando. Hebreus 3, verso 1. E também vai aparecer aqui 1 João 4,14. Mateus, Marcos e Lucas geralmente apontam o termo apóstolo. Mateus, Marcos e Lucas apontam para os 12. Tá? Paulo e Tiago foram comissionados como apóstolo. Provavelmente Barnabé, estou seguindo a lição, foram comissionados por apóstolos. Referência, Atos 14:14, Atos 15, verso 13, 1 Coríntios 9, do 1 ao 6 e 1 Coríntios 15, do 8 ao 9. Então, uma coisa é certa, Paulo e Tiago certamente eram apóstolos. E Barnabé possivelmente foi comissionado como apóstolo. Bem, no sentido estrito dos 12, Barnabé não faz parte, como Paulo faz. Porém, no sentido mais amplo da palavra apóstolo, ele faz parte com certeza. Não só ele, como Tiago, Tito e vários outros. Já fiz um estudo aqui há muito tempo no canal, um vídeo antigo, que eu falo sobre vários apóstolos. Se eu não me engano, dá quase 24 apóstolos que são apresentados com essa expressão no Novo Testamento. Mas não com aquela mesma autoridade dos 12. Lembrando isso. Porque o apóstolo, ele aponta muito para, hoje em dia, para a função do missionário. A gente chama de missionário, mas na Bíblia não tem missionário, tem apostolado, né? Mas aí o missionário hoje não tem a mesma autoridade de impor o fundamento dessa época como escritura sagrada. Vou te dar um exemplo. O missionário escreve uma carta aos irmãos de Minas Gerais. Aí ele manda essa carta. A gente não vai pegar essa carta e colocar ela em pé de igualdade com a escritura. Entendeu? Nesse sentido, não existem apóstolos mais de ter seus escritos como inspirados. Depois dos 12, não. Eu sei que tem algumas seitas que fazem isso, pega alguns dos seus fundadores e coloca lá os escritos dos seus fundadores em pé de igualdade com a Bíblia. Isso é heresia. Tá? Vamos lá. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra para instruir a igreja. Atos 6, do 2 ao 4. Na perspectiva circunscrita do termo, os apóstolos da igreja primitiva foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Jesus. Donald C. Stamps, que é o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, eu gosto bastante dos comentários dele, ele fala o seguinte: eles, os apóstolos, tinham autoridade ímpar na igreja no tocante à revelação divina e a mensagem original do evangelho, como ninguém mais até hoje. Então, nesse sentido, né,
restrito, é exclusivo à questão dos apóstolos no passado e não à repetição. Ninguém mais vai aparecer depois desses apóstolos e atrair para si uma autoridade como tinha os apóstolos do passado em relação à revelação escrita, dita, dos apóstolos que haviam no passado para doutrinar a igreja agora, tá? Só que o próprio Donald Stamps, ele vai citar um negócio muito interessante, tá? Ele fala, se negligenciarmos o sentido geral do termo enviado ou mensageiro, que é o apostolado, que aplica aos missionários, e essa postura fizer as igrejas pararem de enviar pessoas assim cheias do Espírito Santo, a propagação do evangelho em todo o mundo vai ficar estagnada, vai ficar parada. Então, tem que enviar as pessoas, tem que haver missionários, que são os apóstolos genuínos. E esses missionários que eu estou falando não são missionários como é que eu falo? Que ficam indo de igreja em igreja, não. Missionário que vai para o campo. Porque tem missionários que são intitulados missionários, vai ficar recolhendo oferta de lugar em lugar, mas não vai fazer a obra. Não é esse. Missionário também é aquela pessoa que é enviado, tá? Ele é enviado para uma missão. É essa que é a diferença. O Elianai Cabral, que fez uma lição do ano passado de tabernáculo muito boa, por sinal, ele comenta o seguinte: Deus ainda hoje comissiona certos homens para realizar trabalhos específicos, né? Aí ele vai falar o seguinte: os apóstolos, ele vai falar que os intérpretes de modo universal concordam que os apóstolos, como fundamento, referem-se unicamente aos comissionados por Jesus na igreja primitiva, que anunciava a mensagem de Cristo, o fundamento da igreja. Lembrando que Paulo foi enviado pelo próprio Cristo, né? Por isso que eu falei que ele faz parte dos 12. Agora a gente vai para o próximo, que é a doutrina dos apóstolos, o ensino. O que será a doutrina dos apóstolos? O que eles ensinavam? Cristo. Então, essa base doutrinária é a nossa. Se a gente fugir dela, a gente está acrescentando, removendo, distorcendo, e aí nós não estamos mantendo o fundamento dos apóstolos, certo? Vamos lá. O fundamento da igreja não é o ministério apostólico, e sim a doutrina que os apóstolos ensinavam à igreja. Entendeu isso? Não é o ministério apostólico, mas é o ensino dos apóstolos. As escrituras vão falar sobre isso, né? E o que é o ensino dos apóstolos? As escrituras, tá? Atos 2:42 vai falar que a igreja ela estava unânime na doutrina dos apóstolos. 2 Timóteo 3,16 também vou falar algo sobre isso. Eles receberam essa revelação diretamente de Cristo. Romanos 6,17, 1 Timóteo 1,3 e 2 Pedro 3,16. John Stott vai falar o seguinte, que a igreja está edificada sobre as escrituras. Os documentos fundamentais da igreja são as escrituras apostólicas, né? Ou seja, o Novo Testamento. Não pode ser alterado por quaisquer acréscimos, decréscimos ou modificações, por aqueles que em qualquer época alguém alegue ser um apóstolo ou profeta. Então ninguém em qualquer período pode fazer isso. Ele vai comentar mais coisas aqui, mas resumindo, o Novo Testamento é a nossa regra de fé e conduta. Mesmo que alguém se levante no futuro falando, não, o Senhor me deu autoridade para eu mudar, para eu acrescentar, para eu retirar, isso tem que ser rejeitado veementemente. Matthew Henry, não sei como pronuncia o nome dele, ele vai falar o seguinte, eu acho que é Matthew Henry, famoso comentarista antigo, lá de 1600 e alguma coisa, ele vai falar o seguinte, Cristo investiu os apóstolos com dons extraordinários, poder para operar milagres e uma infalibilidade para anunciar a sua verdade. Infalibilidade quer dizer que eles não vão falhar na hora de anunciar todos os desígnios de Deus inspirados pelo Espírito Santo, isso é, quando eles falam, o Espírito fala por meio deles e eles não erram em absolutamente nada. Tudo que eles dizem liga coerentemente, conectam com aquilo que os profetas, os grandes homens de Deus do Antigo Testamento também haviam falado, porque pelo mesmo Espírito eles estão sendo movidos.
A gente vai ter também aqui um comentário do Harrington, que ele fala o seguinte, que os apóstolos estavam autorizados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para serem seus representantes na proclamação do Evangelho e no estabelecimento da igreja. Tá? Lucas vai registrar em Atos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42. Tá? Isso indica que eles davam atenção especial e constante ao ensino dos apóstolos. Quando fala na doutrina, fala de um corpo específico de ensino, um corpo específico de doutrina. Tá? E aí, como você não pode mexer na pedra angular, no fundamento, que é Cristo, você não pode mexer na doutrina apostólica. Tá? Então, o fundamento da igreja não pode ser violado. O testemunho dos profetas. Então, a palavra profeta, se você pegar no grego, proclamador, intérprete no hebraico, vai ser nabi, né? Que fala assim, um homem que declara uma mensagem em nome de um superior. Esse é o profeta. Então, nesse entendimento, o profeta do Antigo Testamento, e você vai ver que o do Novo também está ligado com isso, era aquele cuja boca dessa pessoa, Deus falava, né? Então Deus havia colocado as suas palavras e que transmitia essas palavras ao povo. Lembrando que esse comentário aqui é do Pfeiffer. Vou ter um exemplo aqui, ó. Isaías 7:3 e os versos seguintes, Isaías 37. Vou lembrar aqui, toda vez que o profeta falava, geralmente ele falava assim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ou seja, não é eu estou falando, Deus está falando por meio de mim. Assim diz o Senhor, tá certo? O texto que eu ia ler aqui é Isaías 37, do 5 ao 7, e 2 Samuel 12, do 7 em diante. Quem quiser anotar aí. A primeira mensagem messiânica registrada nas Escrituras, ela foi proclamada diretamente pelo próprio Deus. Em Gênesis 3,15, quando Deus fala que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Ou seja, o próprio Deus está dando a primeira profecia messiânica. E depois, a partir daí, ele usa homens para estar desenvolvendo toda essa doutrina até a chegada do Messias. Quer dizer, a partir do Messias, os profetas continuariam seu ministério profético, porque o profeta não falava só do Messias. Ele falava sobre o futuro do povo, sobre a situação escondida do coração do povo. Ele falava sobre muitas coisas e também instruía o povo na lei de Deus. Os profetas do Novo Testamento também vão fazer a mesma coisa. Eles não vão mais falar da vinda do Messias agora como o verbo vindo em carne, mas eles podem falar da vinda de Cristo, né? Desde que isso não saia fora da Escritura, porque o mesmo Espírito que inspirou os escritores, né, não vai inspirar de outra forma os profetas. Ele vai falar sobre as coisas ocultas do coração dos homens, e Paulo fala muito bem disso. Ele fala assim, se todo mundo ficar falando em línguas na igreja ao mesmo tempo, entrar um indouto ou infiel, uma pessoa que não conhece a Deus, ele vai achar que vocês estão loucos, porque ele não vai entender nada. Mas se vocês profetizarem, ele vai ter o seu lado, a sua vida oculta, revelada, ele vai declarar que Deus está verdadeiramente entre vocês. Percebe? Então essa é uma função do profeta também, não só no Antigo, mas no Novo Testamento. Além do mais, também repreender o povo, né, consolar o povo, trazer mensagem de edificação ao povo. Vamos lá. Então, uma coisa interessante, Deus revelou aos profetas do Antigo Testamento os detalhes da promessa messiânica da redenção. Né? Hebreus atesta que antigamente Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Hebreus 1, verso 1. Mas ele fala, mas agora tem nos falado por meio do Filho. Então a mensagem anunciada acerca da salvação de pecadores não foi plenamente compreendida pelos profetas do Antigo Testamento. Eles realmente queriam compreender claramente algumas coisas e não tiveram acesso. O próprio Daniel tenta entender alguns detalhes e o Senhor fala assim, vai Daniel, essa palavra está selada. Então tinha muitas coisas que eles até anunciavam, mas não tinham a revelação plena daquelas coisas no passado. Tá? Por exemplo, eles falaram sobre a introdução dos gentios nas promessas de Abraão, mas muitas vezes não compreendiam como isso aconteceria. Agora, de modo geral, os judeus não entendiam ou
então ignoravam essa possibilidade e provavelmente não desejavam isso. E fica evidente isso na plenitude dos tempos, que eles se revoltam contra Cristo falando sobre a inserção dos gentios. Quando ele está falando com um grupo de gentios ali, ele fala assim que vocês serão chamados filhos de Deus. Olha como é que ele está falando algo importante, né? E aí o apóstolo Paulo também é perseguido por causa disso. Se eu não me engano, o John Stott ele vai fazer um comentário falando sobre a ordem invertida nas palavras que Paulo usa. Ele não fala profetas e apóstolos, mas ele diz apóstolos e profetas, indicando claramente que isso aqui se refere aos profetas do Novo Testamento. Agora, eu tinha esse mesmo pensamento acerca dessa questão. Agora, o Donald C. Stamps vai falar o seguinte: em Efésios, as duas ocorrências onde apóstolos e profetas foram mencionados em conjunto, você tem aqui Efésios 3:5 e Efésios 4, verso 11 também. A referência é claramente aos profetas cristãos como líderes da igreja. Efésios 3:5 é onde vai falar que havia um mistério acerca de Cristo, do seu corpo, onde judeus e gentios estariam unidos como um só povo em Cristo, ou seja, judeus convertidos, não é qualquer judeu, e gentios convertidos, não é qualquer gentio. Ambos, judeus convertidos e gentios convertidos, formam um só corpo em Cristo Jesus. Está em Efésios 3, 5 e 6, onde fala desse mistério que agora, no tempo dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, foi revelado aos apóstolos e profetas. Não havia sido revelado com essa clareza no passado. Vamos lá. Próximo ponto, edificados. Não, ainda tem mais um pontinho aqui. Aqui na lição, eu não sei se tem. Deixa eu ver. Na lição só tem o testemunho dos profetas, de modo geral. Tá? Mas no material de apoio eu tinha ainda aqui, ó, testemunho dos profetas do Novo Testamento. Aqui, nesse material, tem os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vou fazer uma breve análise aqui. Então, a função primária dos profetas do Novo Testamento era similar ou parecida à dos profetas do Antigo Testamento. Né? Eles ocasionalmente previam acontecimentos futuros, anunciavam a palavra de Deus, etc. Eram aqueles indivíduos especialmente dotados de receber e mediar diretamente a revelação recebida de Deus. Eles tinham habilidades especiais no ministério das mensagens de Deus para o seu povo. Mateus Henry vai falar o seguinte, que eles expunham os escritos do Antigo Testamento e prediziam coisas do futuro. Paulo vai assegurar que a compreensão do mistério que esteve oculto no passado, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento, aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Efésios 3, 4 ao 6, que é o que eu havia falado. E aí você percebe que os profetas do Novo Testamento eles estão em pé de igualdade com aquilo que Pedro vai falar em 2 Pedro 1:21, que ele fala que aqueles homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, no Antigo Testamento e no Novo, evidentemente, que todo profeta fala sob inspiração divina, certo? Aqui um comentário do Donald Stamps é que os líderes visionários e santos, pessoas cheias da palavra e do espírito de sabedoria e de revelação, em Efésios 1:17, continuam a ser necessário para liderar a igreja. Claro, homens carnais causam danos, atraem pessoas carnais. Helena Cabral vai concordar e vai falar que nenhuma profecia pode acrescentar outra verdade que não tenha base nas Escrituras. O relativismo da verdade. Isso pode ser uma verdade para você, mas não é verdade para mim. Não. O que é verdade segundo o coração de Deus? Né? Mas para edificar, propósito da profecia, edificar, exortar e consolar, com base nas verdades já reveladas na Bíblia. Então, assim, desse modo, no sentido restrito
O testemunho dos profetas como fundamento da igreja limita-se ao Novo Testamento. E o fundamento no qual a igreja de Cristo está edificada se encontra nas Escrituras Sagradas, a revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, sendo essa revelação a única regra infalível de fé e prática de vida no caráter cristão. Segundo Timóteo 3, do 4 ao 17, vai ser usado aqui pelo Ezequiel Soares. Tá bom? Como base dessa afirmação. Edificados para a morada de Deus. E aí nós temos aqui a conclusão, né, que a gente está concluindo agora. Primeira parte, deixa eu ver, é edifício bem ajustado. Isso fala do amor entre os irmãos. Todo edifício bem ajustado cresce, né? Então, veja bem, indica um processo contínuo de desenvolvimento. A gente vai crescer cada dia mais. Cristo, lembrando, é a pedra angular desse edifício. Então, além dele ser o princípio da estabilidade e diretriz da igreja, por onde ela vai ser estabelecida, é também o princípio do crescimento. Porque ele fala, do qual todo edifício bem ajustado cresce. Ou seja, a igreja só pode crescer se estiver alicerçada em Cristo. O edifício espiritual tem que estar alicerçado em Cristo e fundamentado no ensino revelado aos apóstolos e no testemunho dos profetas. Esse edifício é um organismo vivo. Eu amo essa expressão, porque a igreja não é uma instituição. Irmãos, a gente sabe que existe instituição por questão de prestar conta ao Estado. Por exemplo, muita gente não sabe, mas a igreja ela precisa prestar conta ao Estado das questões financeiras. Isso para evitar que a igreja seja usada como... como é que chama? Algum instrumento de lavagem de dinheiro, qualquer outra coisa, formação de quadrilha, formação de alguma coisa que vinha de partido político. Então o Estado quer saber por que vocês se reúnem, o que vocês estão... Quem faz parte do corpo de membro desse grupo, né? É por isso que as igrejas precisam ser registradas. Só que o Estado ele não interfere para falar assim, vocês não podem falar isso, vocês não podem ensinar isso. Então, até que isso aconteça, a igreja ela deve fazer, como a Bíblia fala, seguir as diretrizes do Estado. Desde que o Estado não se levante contra o Evangelho. A partir desse momento, a Bíblia fala que aí importa seguir a Deus do que aos homens. Do contrário, não há motivo para uma igreja simplesmente não prestar conta, inclusive das finanças, das entradas e saídas da igreja. O Estado ele não quer pegar hoje, o Estado não recebe imposto, não é nada disso, ele só quer saber para onde está indo esse dinheiro. Se as pessoas estão contribuindo voluntariamente, ok. Se essas pessoas têm um método de contribuição, como que é esse método? Pronto, é assim? Ok. E o que vocês fazem com esse dinheiro? O Estado quer saber. Ele quer saber se o obreiro ele recebe, então quanto que ele recebe? Para que não venha receber mais. Quando a igreja é organizada, ela tem uma diretoria, que essa diretoria está sólida, trabalhando ali, o Estado está ali acompanhando para que esse dinheiro não seja desviado do objetivo final que está declarado diante daquela comunidade. Então, se a comunidade fala, esse dinheiro é para isso, então o Estado está ali para isso. Enfim, vamos resumir. A instituição tem que trabalhar em prol do reino, e não o reino trabalhar para a instituição. Entendeu a diferença? Então, algumas pessoas falam assim, a igreja é CNPJ. Essa pessoa que fala isso é um ignorante, né? E é uma pessoa que certamente não vai fazer nada, não vai botar a mão na massa para fazer nada. Quando ele começar a fazer, que ele precisar convidar pessoas, por exemplo, para que... vamos fazer evangelismo. Aí ele convida lá uma pessoa extremamente perigosa, né? Ele não vai colocar essa pessoa perigosa dentro da casa dele. O que ele vai ter que fazer? Ele vai deixar de convidar. Agora, se ele tivesse se reunido num salão independente, um salão público, vamos dizer assim, uma área pública aberta a todos, o Estado quer falar, vocês vão abrir? Vão. E o que vocês vão fazer? Só isso. Só isso. E aí o que vai fazer? Você vai ter que registrar. O Estado reconhece a pessoa da igreja como uma pessoa jurídica, ou seja, alguém vai ter que responder diante do juiz se acontecer alguma coisa errada aí. Está entendendo? É por isso que o Estado considera a igreja uma pessoa jurídica. Aquela instituição, aquela igreja que está ali se reunindo, tem que ter alguém responsável para responder por ela. Quem vai responder? É assim que funciona.
E aí alguém vai responder legalmente se acontecer alguma coisa que o Estado considere crime. Tá? Então, todos os pastores de igreja, eles vão ser responsabilizados se acontecer alguma irregularidade. Por exemplo, quer ver? Digamos que aconteça ali roubo. E esse roubo foi como é que eu digo? Foi pego, alguém pegou esse roubo. Então esse pastor ali vai ser responsabilizado diante do juiz. Ele que vai responder. Nenhum membro vai aparecer diante do juiz, a não ser que esteja envolvido nessa coisa, né? Então é por isso que o governo tem essas questões aí, ok? Porque para se processar um grupo, você precisa ter esse grupo registrado principalmente. Senão você não tem ali um corpo chamado de pessoa jurídica. O jurídico ali não tem nada a ver com a empresa em si, mas tem a ver com a questão da sociedade que está reunida ali, ok? Vamos lá. E aí eu falei tudo isso para você entender o seguinte: a igreja, na verdade, a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. Ela pode estar num salão, num ambiente como o cenáculo, onde estavam reunidos? Pode. Pode estar na beira do rio? Pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar em qualquer lugar diante de Deus. O que eu estou dizendo é que a instituição não pode sobrepor ao corpo. A igreja é um organismo vivo, onde o Espírito Santo trabalha ali. Agora, as nossas responsabilidades diante da sociedade não podem ser omitidas. Agora, o que a gente não pode fazer é pegar a instituição e colocar a instituição acima do reino e fazer com que as coisas do corpo venham ser, se venham passar simplesmente se for apoiadas por alguns critérios humanos que não têm a ver com a Escritura. E esse é o grande problema que muitas vezes tem acontecido, né? Toda vez que eu vejo alguém reclamar da igreja, eu já sei. Raramente é do corpo. Muitas vezes é da instituição. Porque o corpo geralmente ele edifica. A instituição ela oprime, né? Quando ela não está sendo dirigida por pessoas que têm a mente no Senhor. Infelizmente. Não é isso que acontece? Vamos lá. Então, já falei que o edifício é um organismo vivo aqui, né? Ele é um organismo vivo e a ele são acrescentadas contínua e individualmente pedras vivas que coletivamente formam o edifício da igreja, né? Toda a igreja. A pedra de esquina é Cristo, que é o fundamento, e esse fundamento é anunciado na palavra dos apóstolos e profetas, que é Cristo, né? E é harmoniosamente uma pedra ajustada à outra. Cada crente fiel ocupa uma posição certa no lugar do templo de Deus, né? Essa participação individual se refere à ação da igreja militante que tem de crescer e progredir. Um detalhe aqui, isso aqui do John Stott, ele fala que o Templo de Jerusalém era um edifício exclusivamente judaico. Todos os gentios eram proibidos de entrar. Agora eles fazem parte do templo de Deus. Resumindo, todas as partes desse edifício espiritual precisam estar unidas e em harmonia. O crescimento da igreja depende de tudo estar bem ajustado a Cristo. Toda pedra que estiver fora do prumo ou desalinhada de Cristo torna-se um perigo para o fundamento. Essas pedras fora do prumo, essas pedras desalinhadas, são aqueles que usam da questão da instituição para oprimir, para suas ganâncias, para suas soberbas, homens que gostam de status, homens que gostam de dinheiro, homens que gostam de poder, sabe? São homens que estão desalinhados, desajustados de Cristo. E aí eles invertem a questão. Ao invés de colocar a instituição para servir o reino, coloca o reino a serviço da instituição. Isso sempre vai dar errado. Eu falo isso com muita tristeza. Isso sempre vai dar errado. E aí se comportam como filhos desobedientes do Senhor, mostrando que não tem o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que nos colocam conectados, encaixados perfeitamente no templo do Senhor. Agora, o avanço nosso como filhos de Deus, dentro desse templo, isso vai prosseguindo, até chegar à medida da estatura completa de Cristo, se encaixar nele, né?
e a gente se torna templo santo do Senhor, que é o próximo pontinho aqui, tá? A palavra grega aqui para templo não é hieron, que refere à totalidade da construção, mas naos, que designa o recinto interior ou o lugar santíssimo. A palavra templo aqui usada é uma palavra usada para o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, a presença de Deus mesmo. A gente está sendo formado o Santo dos Santos, né? Cada um de nós, onde Deus habita, literalmente, né? Assim, ali dentro do conceito do tabernáculo e do templo. É lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Na carta aos Hebreus está escrito que o acesso era limitado. No segundo, que é o segundo tabernáculo, segundo compartimento, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, oferecia por si mesmo esse sangue, né, e pela culpa do povo. Hebreus 9, verso 7. Então a expressão segundo aqui está falando da parte interna do tabernáculo, depois do véu, que é o Santo dos Santos. Então, isso está fazendo alusão à nossa vida santa. Lembra que a Bíblia fala assim, como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também, em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Por que a Bíblia fala que a gente tem que ser santo? Por quê? A gente está sendo colocado como construção do santo dos santos, onde nós temos acesso direto a Deus. Percebe? Hendrick, você vai falar o seguinte, que é por causa do sangue de Cristo e do Espírito que esse novo templo é santo, limpo e consagrado. Então, assim, o crente se tornou templo santo. 1 Coríntios 3,16. Tá? Então, quem pertence a Cristo passará a viver uma vida santa e vai viver em novidade de vida. O salvo recebe livre acesso à presença do Pai e se torna morada de Deus em espírito. Está aqui em Efésios 2:22, também em Hebreus 10, do 19 ao 21. Por fim, a gente chega na morada do Altíssimo. A expressão morada de Deus, né, faz uma alusão ao tabernáculo e depois ao templo, é claro. Isso vai indicar o lugar de habitação da presença divina. Tá? Se referia, na época, a um santuário físico. O edifício construído em um local sagrado também era um lugar de celebração de culto e de adoração. Era necessário se deslocar da sua casa e ir até aquele local, né, onde o templo estava erguido. Na nova aliança, o conceito é modificado. Ou seja, quando Cristo veio e ele simplesmente coloca aquele templo que estava ali como obsoleto, e tudo que estava relacionado àquilo ali é chamado de obras da lei. Ele, Jesus, se tornou o lugar da habitação divina. Se você olhar lá para João 1,14 e também João 2:19 a 21. João 1,14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali é esquenou, que quer dizer tabernáculo, ou seja, tabernaculou entre nós. Ok? Então ele é a habitação de Deus. E esse templo já não mais está entre os homens. E agora Deus procura para sua habitação as vidas de homens que permitam entrar, que ou permita Deus entrar por seu Espírito. O comentário do Fox, né, que fala sobre isso. Por fim, esse entendimento é comprovado pelas palavras de Cristo à mulher samaritana que estava lá junto ao poço de Jacó. Lembra isso? João 4, verso 24. Ela tinha dúvidas sobre o lugar físico certo da adoração, né? Onde que seria? Tinha que ser naquele templo que estava em Samaria, que já não, nessa época já não tinha um templo em Samaria mais, né? No Monte Gerizim havia um templo erguido que foi destruído por João Hircano há uns 150 anos, se eu não me engano, antes de Cristo. E esse templo de Gerizim, do Monte Gerizim, foi destruído lá em Samaria. E ela fala, nossos pais falam que aqui no monte, até hoje, tem cerca de 1.000, se eu não me engano, são 1.000 samaritanos que ainda fazem culto no Monte Gerizim. Só para você ter ideia, tá? E aí ela pergunta, é aqui no Monte Gerizim ou lá no monte em Jerusalém, no Monte Moriá, onde está o templo, na época, né? Que nós devemos adorar. Aí Jesus responde o seguinte, que a adoração não vai ser nem nesse monte, nem em Jerusalém. Não é o local físico. Aí ele fala que chegou um tempo em que o culto já não é prestado dentro de um local físico, onde as pessoas têm que se dirigir ali para que Deus possa falar com ele. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. João 4, 23. Né? Então, assim,
o crente, por meio da obra de Cristo, se tornou o templo do Senhor. Assim a gente sabe que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele reside dentro de cada cristão individualmente e também no corpo inteiro de crentes, que é a igreja formada por judeus e gentios. Tá ok? Eu acho que a gente tem um comentáriozinho aqui importante. Temos na conclusão, tá? A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, isso está em Efésios 4, versos 12 e 13. A pedra angular, que é Cristo, né, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas também não podem ser revogados. Lembrando o seguinte, aqui na apostila, você que é professor, dá uma lidazinha no subsídio didático-pedagógico, também no subsídio bíblico-teológico e depois o subsídio teológico, porque tem muita coisa legal aí para vocês, tá bom? Eu sublinhei algumas coisas pequenininhas, mas como o material de apoio tem mais coisa, eu achei melhor dar os acréscimos por ele, tá ok? Então, a próxima aula é a lição 9. Você que é um mistério da unidade muito rico, é o mistério de Cristo, tá? Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Não esqueça de deixar o tal do joinha, né, que ajuda o vídeo e também o canal. Compartilhe com outros irmãos nos grupos, principalmente você que dá estudo em célula, ou até pode usar esses mensagens para uma pregação, enfim, né, para os pregadores, professores, pastores. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Amém?